Fala Fogão, tá chegando a hora, Botafogo e Operário vão se enfrentar nessa segunda-feira no estádio Newton Santos. A ansiedade vai batendo, vai crescendo, a expectativa pelo apito inicial, porque afinal de contas é o jogo do acesso. É o Botafogo vencer o Operário com grande festa da torcida e confirmar matematicamente o retorno à elite do futebol brasileiro. Que seja a última vez, inclusive, que a gente precise falar aqui sobre retorno à elite do futebol brasileiro. Claro que tem outras questões acontecendo, nem só do jogo do acesso a gente vive. Vou falar um pouquinho aqui a respeito desse confronto, informações relevantes, mas também comentar o posicionamento do Bahia sobre o Marco Antônio, a renovação do Hugo, o posicionamento do Chay na sua rede social para afastar qualquer polêmica aí em relação a uma declaração que ele deu em entrevista recente e também declaração do Freeland falando sobre planejamento. Para fechar, tenho que comentar aqui a respeito da Liga Independente. Temos novidades sobre isso. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e também vai nos ajudar a alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Uma marca pra lá de especial que a gente quer alcançar até o fim desse mês, quando termina a Série B, e a sua participação para isso é fundamental. Se você gosta do conteúdo que a gente faz por aqui, mas ainda não se inscreveu, se inscreva por gentileza, para a gente poder alcançar os 10 mil e muito mais. Além disso, eu quero aproveitar esse começo de vídeo para te fazer um convite. Live pré-jogo no Fala Fogão, um dia antes da partida. Como o Botafogo joga segunda-feira contra o Operário, nesse domingo às 10 da noite, tem pré-jogo aqui no Fala Fogão. Então terminou de curtir o seu domingo? Chega aqui no canal às 10 da noite para poder participar dessa resenha gloriosa. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente o posicionamento do Bahia a respeito do Marco Antônio. A priori, o Bahia conta com o retorno do jogador para a temporada de 2022, mas a declaração de um dirigente deixou bem claro: se chegar uma proposta condizente com o valor que o Marco Antônio é avaliado, então pode ter negócio. A gente já sabe aí que o Bahia pediu cerca de 2 milhões de euros, o que vai dar na casa dos 12 milhões de reais, mas o Botafogo tenta reduzir essa pedida para 1 milhão de euros e parcelado. Resta saber se o Bahia vai concordar e aceitar. Empréstimo, sinceramente, está fora de cogitação a renovação desse empréstimo. Seria de fato indefinitivo, porque o Marco Antônio se valorizou, todo mundo sabe disso, e aí por conta dessa valorização, o Bahia quer fazer dinheiro. Normal, né? Quando o jogador não é seu, você tem que dançar conforme a música. Então, se o Botafogo quiser manter o Marco Antônio, vai ter que negociar com o Bahia aí os termos dessa negociação, dessa contratação, para que de fato ele possa permanecer em definitivo. Pesa a favor do Botafogo a vontade do jogador, que já falou publicamente que tem vontade de permanecer no Glorioso para a próxima temporada. Um outro jogador que vale comentar aqui é o Hugo, que teve o seu contrato renovado, inclusive com uma multa para lá de considerável para o mercado internacional, 60 milhões de dólares. Claro que dificilmente vai chegar uma proposta como essa pelo Hugo, não aqui pelo jogador, ele está evoluindo, pelo menos na minha opinião, o Hugo vem evoluindo e ele pode crescer ainda mais, tem 20 anos de idade, né? Ainda não alcançou 100% a sua maturação como profissional e a tendência é que ele possa evoluir. Claro, de repente não sendo o titular absoluto do Botafogo na temporada de 2022, possivelmente o Botafogo vai ter que ir ao mercado para poder reforçar a lateral esquerda, termos opções ali para a lateral esquerda, mas a renovação do Hugo, na minha opinião, foi uma boa notícia. É um garoto formado na nossa base, agora com essa multa rescisória bem considerável e vai permanecer no Glorioso durante um bom tempo, né? Renovou o contrato até 2024. Boa notícia, o Botafogo vai se movimentando. E por falar em Botafogo se movimentar, cabe falar aqui a respeito do Eduardo Freeland. O diretor de futebol confirmou que o planejamento de fato está sendo realizado, mas em absoluto silêncio, sigilo, justamente para não interferir nessa dinâmica na reta final da Série B. Todo mundo concentrado e focado no que é mais importante, que é confirmar o retorno, ou seja, vencer o Operário para matematicamente a gente garantir o retorno à elite do futebol brasileiro e depois mirar o título, né? O Botafogo já deixou bem claro, comissão técnica, jogadores, todo mundo quer terminar com a primeira colocação, que inclusive é importante para o Glorioso em alguns aspectos. A questão do documentário, uma história belíssima que vai poder ser contada, né? Saindo do 14º lugar, terminando em primeiro como campeão, voltando para a elite do futebol brasileiro com essa taça conquistada, e também a questão de entrar na terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo não vai precisar disputar a primeira e a segunda fase, que acontecem justamente
logo no começo da temporada. A gente não ganha a premiação da primeira e da segunda fase, mas em compensação, a gente tem a possibilidade de se preparar por mais tempo para poder chegar na terceira fase com um time mais ajustado. Então eu vejo com bons olhos também por esse motivo. Agora, bacana o Freeland falar sobre isso, né? Dizendo que o planejamento está acontecendo, é importante a torcida saber disso, mas ao mesmo tempo com essa responsabilidade de não ficar revelando nomes. Tá? Essa postura é uma postura diferente do que a gente já viu em outros tempos. Todo mundo vai lembrar quando o Montenegro, no fim de 2019, com o Brasileirão ainda rolando e o Botafogo tentando escapar da zona do rebaixamento, ele falando que todo mundo ia ser mandado embora, né? Ali ele realmente não estava ajudando em nada o Botafogo e ainda bem a gente conseguiu se livrar naquela temporada. Mas infelizmente 2020 foi o desastre que a gente ficou sabendo. Mas vamos olhar pra frente, isso já é passado, já aconteceu, não dá pra mudar a história, mas dá pra gente trabalhar muito no presente para poder confirmar esse acesso, esse retorno à elite do futebol brasileiro. E é sempre importante lembrar sobre essa partida que o Botafogo já comercializou mais de 15 mil ingressos. Notícia positiva, certo? Só que do outro lado a gente tem que fazer a crítica aqui. A torcida botafoguense sofreu bastante nos postos de venda físicos, né? Que é justamente o estádio Newton Santos e General Severiano. Muitas filas. No estádio Newton Santos, por exemplo, apenas 2 guichês estavam abertos. E aí, obviamente, gerou muita reclamação e insatisfação da torcida. E é importante a gente lembrar o seguinte: a experiência do torcedor no estádio começa justamente na hora que você vai fazer a aquisição do ingresso. Seja você comprando online ou você comprando no posto de venda físico. E se a experiência do torcedor ela não é legal desde o começo, isso obviamente causa um sentimento ruim que pode afastar o torcedor numa outra oportunidade. A diretoria do Botafogo se pronunciou sobre isso, dizendo que vai ampliar os guichês para que isso não mais aconteça, né? E tá correta, mas tem que prestar atenção em todos os pontos de contato, tá? O torcedor tem que ter uma experiência positiva desde o começo, desde o momento que ele decide vou ao jogo até ele sair do estádio. Isso é muito importante. Experiência no estádio de futebol tem que ser repensada no Botafogo. Então a gente elogia de um lado a diretoria, que vem fazendo um trabalho bacana, mas nesse ponto foi um vacilo e fica aqui a crítica. Uma crítica construtiva, tá? Que eu acredito, logicamente, Lenin Franco e companhia, que são responsáveis por essa questão, vão dar conta do recado para que o torcedor botafoguense se sinta muito bem recebido, não apenas no estádio Newton Santos, mas também nessa hora lá de fazer a troca de uma gratuidade, de comprar o seu ingresso. Muito importante essa questão. Já debatemos, inclusive em live, essa questão aqui de experiência no estádio, como é que a gente pode fazer para melhorar a experiência do torcedor botafoguense no estádio Newton Santos. É um assunto que a gente pode voltar mais à frente, especialmente agora nessas férias, né, quando terminam os campeonatos, porque realmente faz toda a diferença. A galera que fica na fila insatisfeita, porque tá ali com 2 guichês apenas, aquela confusão para comprar ingresso, isso afasta o torcedor de certa forma. Não deixa aquele sentimento 100% positivo e a gente tem que trabalhar em cima disso. Agora, um outro ponto que eu quero comentar aqui, Fogão, passada essa questão aqui da experiência, das filas e tal, vamos ficar de olho para ver se o Botafogo vai cumprir com a palavra de ampliar os guichês, claro, mas a gente tem que falar também sobre a publicação do Chay no seu Twitter. Vale lembrar que o Chay deu uma entrevista e foi questionado se ele jogaria no rival do Botafogo. E aí, na hora de dar essa declaração, de responder essa pergunta, ele falou que não tinha como falar que não jogaria no rival, nunca jogaria, que ele ficaria sempre onde está se sentindo valorizado. Ou seja, enquanto o Botafogo valorizar, ele vai permanecer, porque ele sente que o Botafogo é como se fosse a segunda casa dele. Bacana a declaração desse ponto de vista, né, do Botafogo ser como uma casa para ele e tal, mas a torcida, parte da torcida, melhor dizendo, não aceitou muito bem essa declaração de que não pode confirmar que não jogaria no rival. Eu comentei sobre isso aqui ontem, dizendo que foi uma declaração honesta, ele não mentiu, ele falou ali o que ele estava pensando naquele momento, mas claro, como parte da torcida não gostou dessa declaração, ele fez questão de publicar no seu Twitter uma mensagem dizendo que é grato ao Botafogo e que valoriza aquilo que o clube proporciona, e que o resto é história. Ou seja, o Chay, numa declaração, quis afastar qualquer possibilidade de polêmica. E tá certo o jogador, sinceramente. É uma declaração que pode ou não agradar a torcida, foi uma declaração honesta, eu entendo o torcedor que fica meio chateado com isso, mas faz parte do futebol. A gente tem que olhar pra frente e não ficar se apegando agora a uma polêmica vazia, sinceramente, é uma polêmica vazia. Que a gente siga em frente, já ficou pra trás, vamos concentrar única e exclusivamente no que interessa. É vencer o Operário, conseguir esses 3 pontos e confirmar matematicamente o nosso retorno à Série A. Esse é o ponto mais importante. Qualquer coisa diferente disso é uma polêmica vazia que não vale a pena a gente alimentar. Agora, sobre o jogo contra o Operário,
tá? Não é nem relativo assim especificamente ao jogo, mas é um dado que vale destacar e valorizar. O Diego Loureiro não sofre um gol com a camisa do Botafogo há 387 minutos. O Botafogo nos últimos 7 jogos, por exemplo, sofreu apenas um gol, o que demonstra a consistência defensiva que o Alvinegro vem apresentando nessa reta final de Série B. Consistência essa muito importante para essa sequência de resultados que a gente conseguiu. Pontuando fora, vencendo em casa. Pontuando fora, vencendo em casa. E justamente por isso a gente chega nessa condição de poder garantir o nosso acesso com rodadas de antecedência. Muito bacana, depois de tudo que a gente passou, conseguir essa classificação para a Série A com rodadas de antecedência. Agora, o último ponto que vale comentar aqui, Fogão, é o seguinte: a respeito da Liga Independente, né? Todo mundo sabe que vem tendo esse papo sobre Liga Independente, uma coisa separada da CBF. E aí os clubes, os 20 clubes da Série A, mais Cruzeiro, Botafogo e Vasco, estão conversando com uma empresa que vai poder negociar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2024. Ou seja, se os clubes concordarem com isso, nenhum time pode negociar individualmente os direitos de transmissão posteriormente a 2024. A maioria dos clubes já assinou esse documento concordando que essa empresa vai poder fazer essa negociação com investidores. Mas alguns ficaram de fora, como por exemplo Atlético Paranaense, Fluminense, América Mineiro, Juventude e Sport. E inclusive, no caso do Atlético Paranaense, o Petralha já foi muito contundente. Não vou assinar, já disse, não vai assinar. E no caso do Fluminense, o Mário Bittencourt não concorda com uma cláusula específica, com uma questão específica. Vamos ver como é que vai acontecer, se é que vai acontecer, porque para ter liga independente tem que ter união entre os clubes. Se não tiver união entre os clubes, esquece. E normalmente no futebol brasileiro, união entre os clubes é algo que realmente não aparece. Mas é questão da gente aguardar e ver qual vai ser o desenrolar da história. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito desses temas que eu trouxe aqui? Tá ansioso também para essa partida contra o Operário? Eu sinceramente já tava na cabeça que o jogo era amanhã, nesse domingo. Eu sei que não é domingo, é segunda, mas a ansiedade já tá batendo já e queria muito que esse jogo começasse logo para que a gente possa fazer aquela festa bacana no estádio Newton Santos, empurrando o time, cantando, todo mundo junto, pra gente poder abraçar e agarrar essa classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. E que seja a última vez que o Botafogo nos faz passar por isso. Agora tem que ser daqui para cima, daqui para cima. Série B nunca mais, certo? É assim que tem que ser. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, não é inscrito no Fala Fogão? Se inscreva, nos ajude a alcançar a marca dos 10 mil inscritos e muito mais. Eu aguardo você na live de amanhã, 10 da noite, aqui no Fala Fogão.